Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa festividade de mais um ano do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, Cantinho de Jesus. Com o tema central, a primeira revelação, estamos tendo a oportunidade, no decorrer dessa semana, aprofundarmos alguns dos livros do Antigo Testamento. Hoje, teremos o nosso irmão Simão Pedro falando-nos um pouco sobre o Pentateuco mosaico. Mas antes, iremos fazer uma pequena leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 1 a 4. Dá ouvidos, ó céus, que eu vou falar. Ouve, ó terra, as palavras da minha boca. Desça como chuva minha doutrina, minha palavra se espalhe como orvalho, como chuvisco sobre a relva que viceja, e aguaceiro sobre a grama verdejante. Eu vou proclamar o nome de Yahvé. Quanto a vós, engrandecei o Deus. Ele é a rocha, e sua obra é perfeita, pois toda a sua conduta é o direito. Deus é Deus da verdade, sem injustiça. Nós estamos agradecendo a Jesus por esta oportunidade. Aos benfeitores espirituais do Cantinho de Jesus, que neste momento conosco se encontram, não somente em nossos lares, pelas equipes representadas da casa, mas no salão da dimensão espiritual do Cantinho de Jesus, simultaneamente será transmitida toda essa programação de hoje, como vem acontecendo dos outros dias. O nosso abraço fraterno aos amigos espirituais, agradecendo ao anjo Ismael, guia e protetor do Brasil, agradecendo a todos pela presença, que possamos, neste momento, irradiarmos os nossos melhores sentimentos de paz, de fraternidade, de amor a toda a humanidade. Para que nós possamos acerenar os nossos corações, abrilhantando este momento festivo das comemorações dos 72 anos de nossa casa, nós vamos convidar o nosso irmão Tony Ribas, que irá nos apresentar 3 músicas para nos harmonizarmos. Seja à vontade, Tony, é com você. Boa noite a todos, obrigado, gente. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala
nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. É gemidos de aflição, já não é mais primavera. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os tambores. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Ó, irmão sol, irmã lua, abra os meus olhos, quero ver a luz. Ó, irmão vem, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo, gosto de viver, vivo nos campos entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Ó, irmão sol, irmã lua, abra os meus olhos, quero ver a luz. Ó, irmão vem, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo, gosto de viver, vivo nos campos entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Muita paz para nós. Nós agradecemos ao Tony pelas belíssimas melodias que harmonizou, asserenou os nossos corações. E nós vamos convidar para expor hoje o nosso querido irmão Simão Pedro de Lima,
falando-nos um pouco sobre o Pentateuco mosaico, dentro do tema central, a primeira revelação. Simão, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa casa, Cantinho de Jesus. É com grande alegria que nós recebemos você e que você agora tenha a palavra, esteja à vontade. Você tem aí mais ou menos 60 minutos, ok? Para trazer para nós essas reflexões em torno do Pentateuco mosaico. Com você, meu amigo, esteja à vontade. Obrigado. Mais uma vez, boa noite aos que eu ainda não cumprimentei, que entraram depois. Mais uma vez eu agradeço o convite, Delano, o convite, Jaqueline, para estar aqui com vocês hoje e conversarmos sobre esse assunto, sobre essa ideia das revelações, notadamente a primeira revelação, dentro da ideia dos livros, por assim, atribuir a autoria a Moisés, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Vamos conversar um pouco, né, sobre esse tópico, sobre esse assunto. Eu perguntei antes se teríamos interação, então, desculpem, não, foi me dito que não, então vai ser um monólogo. Já peço desculpas por antecipação, né, porque já vocês vão se cansar da voz. E espero que não fique assim cansativo ao extremo, só cansativo. Então, muito obrigado por essa oportunidade. E Kardec, se ele traz esse assunto, é porque é importante. Senão nós não teríamos essa estrutura trazida por Kardec e justamente em 2 livros muito significativos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro A Gênese. São 2 livros muito importantes. O Evangelho é o que trata das questões morais e a Gênese é o que nos traz os fundamentos do pensamento espírita em alguns assuntos. E esse, sobre a revelação, é justamente o primeiro capítulo do livro A Gênese, o caráter da revelação espírita, e é o primeiro capítulo também do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Então, nesses 2 capítulos, Kardec desenvolve a mesma linha de raciocínio, óbvio que com uma metodologia no Evangelho segundo o Espiritismo, com uma outra metodologia no livro A Gênese, mas ele traz ali uma ideia de fundamentações e, de certa forma, um desenvolvimento ordenado das ideias relativas ao viver, das ideias relativas ao comportamento, das ideias relativas ao pensamento, por assim dizer, religioso, no sentido que Kardec dá à palavra religião, trazendo a ideia do religare, e não da instituição religiosa. E Kardec ele traz a ideia, na palavra revelação, como que a nos dizer, e ele assim explica, que era algo que precisava ser desvelado, tirado o véu. Daí a ideia revelar. E ele usa o raciocínio dizendo que se havia um véu, esse véu precisava ser retirado pouco a pouco. Por isso ele usa o aspecto da revelação e ele elenca 3 momentos que reverberaram no Ocidente. Os 3 momentos que Kardec traz, que ele os chama de 3 revelações, são 3 momentos marcantes que reverberaram, que atuaram mais na cultura ocidental. E aí ele traz, então, essa figura mosaica como uma primeira revelação, a figura do Cristo como a segunda revelação, e a própria doutrina espírita, ou espiritismo, como a terceira revelação, marcando
3 momentos da maturidade do planeta, por assim chamar, a maturidade moral do planeta. 3 momentos em que ensinos foram trazidos, ideias foram plantadas, para que pudesse, cada uma ao seu tempo, em função das condições de cada pessoa, ou melhor dizendo, de cada grupo de pessoas, essas ideias serem entendidas, absorvidas. Mas sempre, como dizem os espíritos, em conformidade com a cultura da época. Em nenhuma das revelações foi trazido nenhum elemento que não se ajustasse à forma, à conduta cultural daquele momento, daquele grupo de povos ou daquela sociedade. O Kardec vem nos mostrar esse aspecto da revelação como que é um momento cuidadosamente estabelecido, adredemente pensado, adredemente ajustado. Se nós observarmos o que Emmanuel, o Espírito Emmanuel, nos traz, quando ele nos brinda com a história da humanidade pelo prisma da espiritualidade, no livro A Caminho da Luz, ele traz a figura de espíritos, grupos de espíritos que para o orbe vieram. Ele não traz nenhuma figura de extraterrestre, no sentido ufológico que se dá essa palavra. Ele trata de uma migração espiritual em que espíritos encarnam na Terra, espíritos esses que advieram de outros orbes, não em naves espaciais, nada disso. Espíritos que desencarnam, vão ao mundo espiritual e, num processo de transmigração progressiva, que Kardec, que os espíritos tratam lá na questão 274 do Livro dos Espíritos, mais ou menos, chegam ao planeta Terra. E encontra-se, esse grupo, ou esses grupos, se encontram com aqueles espíritos que nós poderíamos apenas didaticamente chamá-los de autóctones, ou seja, aqueles que se desenvolveram no próprio planeta, que aqui se transformaram naquela fase primitiva do planeta, conforme nós vemos lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos apresenta as características dos mundos e fala-nos do mundo primitivo. E é importante observar que todo esse processo ele foi organizado, ele foi cuidado pelo Cristo. Quando nos fala Emmanuel, no mesmo livro A Caminho da Luz, que a comunidade dos espíritos puros se reuniu na Terra 2 vezes. Quando decidiram, ou melhor, quando acompanharam a formação do planeta e quando decidiram pela encarnação do Cristo. Então, da organização, da formação do planeta até a encarnação do Cristo, até aquele momento de se decidir pela encarnação do Cristo, tudo foi organizado na primeira reunião. Toda essa sequência de desenvolvimento histórico, antropológico ou antropoespiritual foi programado. O desenvolvimento dos espíritos aqui no planeta, a chegada de outros, a convivência entre eles, o processo evolutivo, num dado momento a vinda do Cristo, e, por conseguinte, num outro dado momento, ao surgimento, a revelação do Espiritismo. Então, tudo ordenadamente pensado. Nada foi casual. Então, por isso é que Kardec faz esse ponto em Moisés, chamando esse ponto de primeira revelação. Porque a humanidade existia antes disso. O mundo oriental existia há muito mais tempo. O mundo ocidental, limitado ao conhecimento da Europa, também existia. Havia civilizações e mais civilizações antes mesmo da criação, ou antes mesmo da formação do povo hebreu.
que começa com Abraão. Mas Abraão morava na Mesopotâmia. Abraão morava na cidade de Ur. Então, ele já existia. O povo hebreu é um povo derivado dessa família abraâmica, derivado desse grupo que saiu de Ur, ordenados, capitaneados por Abrão, ainda chamado Abrão, não Abraão ainda, Abrão, com a sua mulher Sarai, ainda não chamada Sara. Então, Abrão e Sarai saem da Mesopotâmia, saem da cidade de Ur, a pedido do Senhor, porque Abrão diz que o Senhor lhe ordenou, dizendo a ele: saia da tua cidade e vá à terra que te mostrarei. Ali nasce a ideia da terra prometida. Abrão sai de Ur e peregrina para a região hoje Israel. Abrão permanece um tempo no Egito, depois segue sua jornada, e de Abrão a Moisés muitas coisas ocorrem. A ideia de Deus epifânico, ou seja, um Deus que conversava com as pessoas, a epifania, já existia com Abraão. Então, Abraão conversava com El, que era a forma que ele se referia a Deus. El, que significa Senhor. Não se chamava Deus, Senhor. Ele tinha um nome de respeito, Senhor. El Shaddai, né, o Senhor Todo-Poderoso, né, quando Abraão assim se referia a ele, numa forma mais reverencial, ele chamava de El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Ou, algumas vezes, para denotar uma ideia mais divina, ele chamava por El-Ohim, né? O Elohim, uma ideia mais cursiva, El-Ohim, né? O Senhor dos Senhores. Então, ali era uma relação já de Abraão, e aí segue com Ló e outros, já havia uma relação com Deus. E já havia a ideia de um Deus único. A relação de Abraão, veja que antes de Moisés, a relação de Abraão era com esse Senhor, ao qual prestava-se obediência. O Senhor que se manifestava na forma humana, até muitas vezes, quando digo forma humana, entrando na tenda como pessoa e conversando com Abraão. E isso já existia bem antes de Moisés. Abraão, ele traz uma figura da obediência, quando, então, ele leva a sacrifício o seu filho, Isaque, o seu primeiro e único filho, com Sarai, depois Sara, porque ele teve um outro filho, Ismael, com a sua escrava, Iscar. Mas ali, então, Abraão já simbolizava o temente a Deus, uma obediência plena, quando Deus pede a Abraão que sacrificasse Isaque, e ele se propõe a sacrificá-lo, e já vai sacrificá-lo até que a voz de Deus o diz: Abraão, não mate seu filho. Estava testando Abraão, não, Abrão. Abrão é uma palavra que significa pai de um povo, pai de um povo. Quando Deus muda o nome de Abrão, chamando-o por Abraão, significa pai de uma multidão. Porque disse Deus a Abraão que a sua descendência seria numerosa, como os grãos de areia do deserto. Então, ele troca o nome de Abraão para Abraão, pai de um povo para pai de uma multidão. Por isso, Abraão é tido como patriarca, o pai. E das duas famílias da Palestina. O povo hebreu, da descendência de Isaac, Jacó, e o povo palestino, por assim chamado à época, os filisteus, da descendência de Ismael, que também era filho de Abraão. Ismael, o filho de Abraão, com a sua escrava, e Isaque, o filho de Abraão, com a sua esposa, Sara. Porque Sarai significa a estéril.
porque ela não podia ter filhos. E por essa razão, ela então permitiu que Abraão tivesse a descendência, porque não poderia deixar não ter descendência. E ele então passa a ter a descendência em Ismael, filho dele com a escrava Agar. E Agar diz, e aí Abraão, com o tempo, Sara se vê grávida, concebe. Daí o nome muda-se para Sara e não Sarai. Não era mais a estéril. Sara, aquela que reproduz. E nasce Isaac. E Abraão expulsa, por uma certa pressão de Sara, enciumada com a presença da mãe e do outro filho, pede que ele então os expulse. E aí sai mãe e filhos, Ismael, da tribo de Abraão, e forma uma outra estrutura que gera os palestinos. Por isso, os dois povos têm o mesmo pai, Abraão, os dois povos. Por isso, sempre se traz a figura de Abraão. E não se teria a figura de Moisés sem a figura de Abraão. A descendência de Abraão vai até José do Egito, o José, filho de Jacó. Jacó, que era neto de Abraão, irmão de Esaú, que era o mais velho, que deveria assumir a descendência de Jacó, mas que a descendência de Isaac, desculpe, mas Jacó faz ali uma artimanha e passa-se por Saul e recebe a bênção de Jacó, e a bênção dada não poderia ser retirada. Então Esaú, que era irmão Jacó, que era irmão gêmeo de Esaú, embora mais novo, porque nasceu logo em seguida, recebeu a primogenitura de Jacó e passou a ser aquele filho da descendência. E Esaú foi deixado ali de lado. E Jacó tem os 12 filhos, que formam as 12 tribos de Israel. Cada uma delas recebe um dos nomes dos filhos de Jacó. E aí vai até a figura de José, aquele que foi vendido pelos 11 irmãos, que vai ao Egito, que cai nas graças do faraó, enquanto um adivinho, um intérprete de sonhos, e ele interpreta os sonhos do faraó, e um deles, um sonho que previa 7 anos de grande seca, de grande sofrimento no Egito, e orientou que ele formasse os celeiros, guardasse a comida, porque seriam 7 anos de opulência e 7 anos de caristia. Quando o faraó sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E José vai interpretar esse sonho e orienta o faraó, que o coloca como vice-rei do Egito. E aquela situação não era só no Egito, em toda a região da Palestina. Então, para a Palestina, acorreram muitos hebreus. Inclusive a própria família de José, ele chama o pai, ele manda buscar o pai, e vieram então o pai e seus 11 irmãos. E ali ficaram no Egito, com vários outros hebreus. E eram respeitados, enquanto José estava ali. Mas sucede naturalmente, as gerações desencarna, por assim dizer, falece, morre, pode escolher o verbo que quiserem, José, os seus irmãos, e a história deles vai se desaparecendo até que uma outra dinastia egípcia, não mais se lembrando de José, percebe o grande volume do povo hebreu. E com medo de eles se unirem aos inimigos e derrotarem o Egito, passa a escravizar esse povo hebreu. E do meio desse povo hebreu é que nasce a figura de Moisés, cuja palavra significa salvo das águas, pois ali havia uma ordem para que não se proliferasse o volume de gente, que houvesse então a morte daqueles filhos dos hebreus. E a mãe de Moisés, querendo salvá-lo, coloca em um cesto betumado e o solta no Egito.
E ele foi encontrado por uma das filhas do faraó, e ela ali o retira da água, sem saber que era hebreu, e dá o nome a ele de Moisés, que significa justamente aquele que foi salvo das águas. Moisés cresce no meio daquele povo como um egípcio, tem como sua ama a sua própria mãe, que espreitava o curso daquele cesto no Egito e foi chamado pela princesa para dele cuidar. E assim ele cresce e toma conhecimento de todo esse viver, esse modo de viver do Egito. E ali ele acaba se colocando como defendendo um hebreu, e nessa defesa ele acaba matando um soldado egípcio por vê-lo açoitar sem motivo, aspas, sem motivo, um hebreu, e por causa disso ele acaba também sendo acusado, e a figura de Ramsés acaba sobrepondo ao faraó, e a partir dali Moisés é persona não grata. Mais ou menos 40 anos ele tinha nessa época. E ali ele é expulso do Egito. Ele é expulso do Egito, cruza o deserto e vai até o Monte Sinai, a região do Monte Sinai. E lá, ele, num poço, ele se encontra com Zépora, ou Zífora, depende das tradições. Ele encontra com Zépora, que era filha do sacerdote, Jetro, filha de Jetro. E Moisés a defende de uma tentativa de pessoas roubarem a água do poço. Zépora o leva até Jetro, e ali ele acaba se casando com Zéfora. E fica mais 40 anos ali nas chamadas terras de Midian, pastoreando, cuidando das cabras, das ovelhas, 40 anos. Então, por volta de 80 anos, ele tem um encontro com o Senhor. Ali começa o aspecto dessa primeira revelação. Ele se encontra com o Senhor, percebendo a luminosidade no Monte Sinai. E ele resolve subir o Monte Sinai, subir ao monte. E ali, no alto do Monte Sinai, ele tem a visão da sarça ardente. E uma sarça que tinha fogo, mas não se consumia. Ele então escuta a voz. Desate as tuas sandálias, pois o chão que tu pisas é santo. E ele então se assusta, tira essa sandália e diz: quem és tu, qual é o teu nome? E a resposta veio: eu sou aquele que sou. Eu sou. Que é a palavra Yahvé, em sonoridade. Em sonoridade porque é uma palavra escrita só com consoantes. Ela não tem vogal. A consoante J, H, W, Y. Não havia como se pronunciar essa palavra. O som mais próximo a essa palavra seria Yahvé, que significa eu sou. Não é mais o Senhor, o elo. Eu sou. Com o tempo, essa palavra foi transliterando-se e passou a ser chamada de Javé. Por uma questão simples, o J no latim tem som de I. Então, aí, quando foi trazer o Yahvé, trouxe o Javé, o J em latim. E de Javé para Jeová foi um pulo. E manteve-se a ideia para muitos Jeová, para outros Javé, para outros Yahvé, que significa eu sou. E esse momento é interessante porque é ali que nasce a figura daquele ser que seria um libertador, e seria ali um momento de revelação. Porque Moisés ele não revela só a ideia de um Deus único, porque Abraão já havia trazido essa ideia. Mas Moisés ele revela a figura de um Deus único, legislador. Um Deus que tem lei. Porque até a figura de Moisés era um Deus que dava ordens.
Um Deus que construía e destruía, como a parábola do dilúvio, a parábola da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, e que é, aliás, muito interessante o diálogo de Abraão com o Senhor, para tentando dissuadir o Senhor de destruir Sodoma. E Abraão ele negocia com Deus, com o Senhor, a tentativa, mas não logra efeito. Mas Moisés vai trazer a figura de um legislador que se preocupava com um povo, embora tendo criado todos os outros, mas se importava com um povo. Aquele povo que era dele, aquele povo para o qual ele havia feito a promessa na figura de Abraão, o povo hebreu. Aqueles que estavam no Egito, que estavam na Palestina, o povo hebreu, que era chamado Israel, povo de Israel, em função da descendência de Jacó. Porque Jacó passou a se chamar Israel, depois de uma luta durante uma noite inteira com o anjo do Senhor. E ali, naquele momento, Deus troca o seu nome, passa a chamá-lo por Israel, que significa o Senhor é forte. Israel, força do Senhor. Então, por isso, a ideia do Deus de Israel, desses hebreus. E aí Moisés vai ao Egito, e toda a história nós conhecemos. Vai, expulsa consegue tirar esse povo do Egito. Mas essa figura é chamada de revelação, Moisés, porque ele traz justamente esse elemento novo. Um Deus que cuida de um povo e tem leis para esse povo. Então ele revela a figura não só do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, mas ele revela a figura do Adonai, aquele que é o rei, é o grande Senhor, vem a figura de Adonai. Então ele traz essa ideia revelando que não bastava dizer-se povo de Deus, mas era preciso seguir as regras desse povo de Deus. E essas regras do povo de Deus é que nós vamos encontrar no Pentateuco, nessa composição dos 5 primeiros livros que formam aquilo que é chamado de lei. A estrutura do Velho Testamento ela está na lei e nos profetas e nos escritos, principalmente os Salmos. Nós temos os livros históricos, os livros sapiensais, os livros de lei, que compõem a estrutura do Velho Testamento. E os 5 primeiros compõem a estrutura da lei. Tanto é que eles compõem a Torá. Quando falamos em Torá, falamos apenas nos 5 livros que compõem o Pentateuco do Velho Testamento, que é chamado Velho Testamento por nós, que adviemos depois do Novo Testamento, mas que, à época, eram chamados textos sagrados. Era o texto da religião, que tinha história, tinha leis, tinha profecias, tinha regras, não somente leis, tinha costumes, o Talmud, tinha os julgadores, os juízes, tinha os reis. Era um grupo de textos sagrados, mas que de todos esses textos, a lei e os profetas eram os pontos fundamentais. A lei, entendendo o Pentateuco mosaico, porque não há como separar os 2 livros históricos, ou vamos chamar 2 históricos e um da criação, dos 2 livros de leis. Porque a estrutura desse Pentateuco, que vai formar essa primeira revelação, ela tem o livro da criação, o Gênesis, o Beresh, em hebraico, a origem.
é um livro que é dividido em uma parábola e em fatos. Ele traz a parábola da criação. Aqueles 10, 12 primeiros capítulos são mitos comungados por diversos povos antes do povo hebreu. Aquelas estruturas, a figura de Abraão, ela já é contada em outros livros que não Moisés, que não o Gênesis. Já fazia parte da cultura de outros povos. As tradições também faziam parte de outros povos. Lembrando que Abraão sai de Ur, então ele traz muito dos mitos da civilização mesopotâmica, da civilização caldeia, dos aspectos babilônicos. Então traz uma cultura, tanto que boa parte da estrutura de lei nós temos também no Código de Hammurabi, um código escrito pela escrita cuneiforme dos babilônicos, dos caldeus, dos mesopotâmicos, o primeiro código. Então, temos diversos elementos, como a própria pena de talhão, apresentada por Moisés, que está no Código de Hammurabi, que é bem antes da estrutura mosaica. Então, nós temos que observar que trata-se de um conjunto de povos que comungavam histórias comuns, mitos comuns, não é mitologia, mitos comuns. E nós temos no Gênesis alguns desses processos de parábolas que formam o mito, não místico e nem mitológico. Mito, ou seja, uma história compartilhada que tem um cunho de fortalecimento moral. O mito. E aí temos ali no Gênesis o mito da criação. E todo mito, ele traz um símbolo, ou ele traz símbolos. Por isso a escrita do Gênesis é simbólica, é arquetípica nessa parte da criação. O arquétipo Adão, né? Adamá, ou seja, o aspecto terra, a palavra Adamá significa terra, solo. O mito simbólico na figura de Eva, que significa ser vivente. A palavra Eva significa ser vivente. Vejamos que Adão não era um ser vivente, era um filho da terra, que precisou ter soprado o hálito divino na narina de um ser esculpido do barro, um símbolo. E Eva já é o ser vivente que saiu de Adão, desculpe-me, porque não é essa a história do mito que da parte lateral de Adão tirou-se Eva, ou seja, Eva sai de Adão, ou seja, Eva é um Adão melhorado, é um processo evolutivo. Por isso ela é um ser vivente, não autômato, tem consciência. E isso se verifica no diálogo dela com a serpente, vejam. Adão não dialoga, Eva dialoga. Ela já mostra consciência. Porque, veja, a serpente diz a ela, que você está olhando as árvores, pegue e coma. Ela diz, sim, eu posso comer de qualquer árvore, mas das duas árvores que estão no centro do jardim, não posso. A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida, porque eram duas. E a serpente diz, o Senhor te disse isso, né? O Senhor te disse que se você comesse, você morreria. Ela disse, sim, eu não posso comer. E a serpente diz, não, você não morrerá. Você abrirá os olhos e será como um deles, sabendo o bem e o mal. E ela foi convencida e comeu. Quando ela chama Adão, ela entrega o fruto a Adão e fala, coma, e ele não diz nada, só comeu. Ou era inconsciência ou era obediência marital, né? que no caso seria as duas. Adão simboliza aquele primeiro momento da civilização. Por isso é chamado raça adâmica, os autóctones, que Emmanuel se refere. Eva, a figura do ser vivente. Vamos aqui analisar esse mito, só estou mostrando o que é essa estrutura, que não é para ser jogada fora. A ideia do pecado original, a ideia do paraíso, são símbolos, são arquétipos
que os espíritos fazem alusão a eles. Observem, por exemplo, a questão 122 do Livro dos Espíritos. Observem a questão 1019, a última, do Livro dos Espíritos, quando eles fazem alusão ao mito do paraíso perdido, ao mito do pecado original, da transgressão. E não sou eu, foram eles, os espíritos, respondendo a Kardec, dizendo, não vê nessa figura, nesse fato, a figura sublime do paraíso perdido, e o não menos importante figura do pecado original. Porque eram mitos, eram histórias que traziam fundos morais em conformidade com as culturas da época. É o que está no Gênesis. É o momento da criação. Depois nós temos elementos históricos no Gênesis, contando a história até chegar em Moisés. Até o momento que Moisés vai para as terras de Midian. Historicidade. É esse o primeiro livro. Temos um segundo livro, o Êxodo, que é um livro histórico que mostra o momento da saída do povo hebreu do Egito. O momento da saída. Mostra aqueles primeiros 2 anos dos 40 que eles andaram pelo deserto. O Êxodo trata desses 2 anos. E um elemento forte no Êxodo, que é o capítulo 20, quando Moisés apresenta as leis de Deus. É lá no Êxodo que nós temos o primeiro relato das tábuas da lei, em que Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, diretamente de Deus. No capítulo, salvo engano, 31 do Êxodo, salvo engano, 31, salvo engano também, versículo 18, nós temos uma passagem que vai se conectar lá na frente depois com Jesus, quando ele está com a mulher adúltera. Nessa passagem, quando Moisés recebe as tábuas da lei, diz lá, e Moisés recebe as leis de Deus, escritas com o dedo de Deus. É o que está lá nesse versículo 18, salvo engano, do capítulo 31 do Gênesis, do Êxodo. É isso mesmo, Delano? Pode me fugir aqui. Então, Delano está confirmando. É mesmo, capítulo 31, versículo 18. Em que ele coloca lá esse aspecto, com o dedo de Deus. E como que relatam lá no capítulo 8º do Evangelho de João, como João relata a cena de Jesus com a mulher adúltera e aquelas pessoas perguntando a ele o que ele deveria fazer, o que deveria ser feito, apedrejá-la ou perdoá-la. E diz o texto que ele estava fazendo o quê? E Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo. O dedo de Deus escreve as leis. O dedo de Jesus escreve as leis, ou seja, reflexões para que pensassem. Então, não é à toa que um dedo está dito lá que ele escrevia. Podia dizer, escrevia na areia, mas com o seu dedo escrevia na areia. Óbvio que se ele escrevia na areia, não podia ser com o dedo alheio, era só o dele, não estava segurando. Mas não é um processo pleonástico, porque eram questões amarradas. Lá daquele dedo de Deus que escreve as leis. Que Kardec, no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que são as leis divinas. Porque diz ele que na primeira revelação nós tínhamos 2 tipos de leis, as leis divinas e as leis humanas. Encontraremos as leis humanas em 2 outros livros de Moisés, o Levítico e o Deuteronômio. Mas ainda no Êxodo, é interessante observarmos lá nesse capítulo 20, a estrutura, os blocos dos mandamentos, que não foram escritos aleatoriamente. Nós temos 3 blocos na estrutura do Decálogo.
Nós temos um bloco com 4 mandamentos, que é a relação do ser humano para com Deus. Nós temos um bloco com 5 mandamentos, que é a relação do ser humano para com o seu próximo. E temos um bloco intermediário com um mandamento só, que é o que mostra, que liga Deus aos homens, ao ser humano, ou seja, a origem, a existência, a paternidade, a maternidade, que é o mandamento que vai justamente ajustar os 2 blocos. 4 mandamentos, 5 mandamentos e esse mandamento da transição, que é o único mandamento no qual existe uma promessa. Nos demais mandamentos não há promessa. Mas nesse sim. Honrarás o teu pai e a tua mãe para que tenhas longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Tem uma promessa. Os demais não. Na relação do homem para com o seu semelhante, na estrutura daqueles 5 mandamentos, nós temos 3 subestruturas. Nós temos os mandamentos que lidam com atos que não se deve praticar. Nós temos o mandamento que se refere à palavra que não se deve proferir. E um outro a pensamento que não se deveria ter. Ou seja, não se corromper pelos atos, não se corromper pela palavra, não se corromper pelo pensamento. Por exemplo, não matarás. É atitude, é ato. Não adulterarás. Não roubarás. São atos. Não cometerás falso testemunhos. Palavra. Não cobiçarás as coisas alheias. Cobiça, pensamento. Como que dizendo-nos corrupções de pensamento, corrupções de palavra, corrupções de atos. Na relação para com o semelhante. Veja a estrutura. Amar a Deus e ao próximo. Que Jesus vai trazer. Que já está no decálogo. Com o dedo de Deus. Relacionar-se com Deus. Quando fala, então, de sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão, não terás diante de mim nenhum outro Deus, né? Ele prestarás culto. Quando diz, não pronunciará o meu nome em vão. Então, são estruturas da relação do homem para com Deus. Estruturas da relação do homem para com o semelhante. Homem aqui no sentido do ser humano. E a relação da genealogia, do respeito, da criação na figura do honrar pai e mãe. Daí nós vamos entender Jesus falando quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Senão todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Vejam como o decálogo, ele estrutura toda uma relação. Por isso Kardec dizer que são leis divinas. A lei divina. E ele explica que essa lei divina nunca cai em desuso. E as leis humanas, elas se modificam com o passar dos tempos. Mas as leis divinas não. E essas leis divinas, nós percebemos que elas estão presentes. Mesmo que uma lei humana permita matar, se esse ato for praticado, prejudica alguém. Então, veja que, mesmo sendo permitida pela legislação humana, aquela lei divina não vai ser abrogada porque uma lei humana estabeleceu uma outra condição. Se for permitido roubar, furtar, que seja, mais simples, aquele que foi o sujeito afetado será prejudicado, mesmo que a lei permita. Então, quando Kardec traz isso, vem como revelação, dizendo, olha, existe um código que não é Hammurabi. É um código com 10 estruturas que formam 12 indicativos que se aproximam das 12 tribos de Israel. Seria um dodecálogo, e não um decálogo, não um decálogo, 12 leis, mas 2 delas contidas num só.
Então, vejamos o que é essa estrutura do Êxodo. Um povo que sai, mas já sai com lei. Um povo que vai sair do Egito cheio de deuses e leis e vai conviver com uma estrutura de um Deus único. Por isso, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus. Veja como ele se disse a Moisés: qual é o seu nome? Eu sou. E como é que começa o primeiro mandamento? Eu sou. Não é eu sou no sentido do verbo ser. É o eu sou o nome. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou é o nome do Senhor teu Deus. Vejam, mas só vamos perceber se olharmos lá no Gênesis, percebendo que ele disse a Moisés que se chamava eu sou. Eu sou o Senhor teu Deus, não é o ser do verbo, no aspecto. O eu sou é a forma substantiva do nome. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não foi Moisés que tirou. Veja, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás diante de mim nenhum outro Deus, e nem a ele, ou a eles, prestarás culto. Não talharás nenhuma imagem do que esteja sobre a terra, sob as águas. Pois eu sou um Deus ciumento. Em outras traduções, sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais dos filhos da terceira e quarta gerações. Percebe até onde vai a figura de Deus e até onde que vai a figura da cultura? Quando vem punição, ciúme, é a cultura daquele povo. Então, ali Kardec vai dizer, é a primeira revelação na figura de Moisés. Revela essas leis divinas. E Moisés depois estrutura 2 conjuntos de leis para a vida sacerdotal, para os ritos, que é o Levítico, e as leis para a nova terra, que é o Deuteronômio. Deuteronomia, quer dizer, novas leis, nomia, normas, leis. Deutero, novíssimas. Então, Moisés escreve o Deuteronômio para ser usado a partir de Canaã, na chegada em Canaã, que ele mesmo não entra. E é lá, justamente no Deuteronômio, que temos o indicativo da morte de Moisés. Por isso, os livros, os 5, não, todos eles, com todo o conteúdo, não são só de Moisés, porque essa parte não pode ter sido escrita por ele, porque fala da morte dele. Então, presume-se que esse finalzinho foi escrito por Josué, que narrou a morte de Moisés no Monte Nabô, em que ele sobe ao monte e Deus diz a ele: olha a terra que prometi. Todos entrarão, menos você, porque me desobedeceu. Quando ele não confiou em Deus, com relação à ideia de como alimentar o povo. O Senhor proverá, e ele não acreditou. E aí ele vai para o monte, e diz lá o texto, e lá morre, e ninguém sabe o lugar da sua sepultura, é o que diz o texto. O último capítulo, os últimos versículos do último capítulo do Deuteronômio, que fala das leis. O Levítico foi um livro escrito para os sacerdotes, os levitas, porque levita era uma das 12 tribos de Israel. Uma das 12. Então, nós tínhamos os levitas, tínhamos a tribo de Judá, de Benjamim, de Efraim, eram 12 tribos, e os levitas. Então, escreve, porque eles eram os sacerdotes, os que cuidavam das relações para com Deus por meio dos cultos. Então, eles cuidavam de todo o ritual. Então, todos aqueles rituais de ablação e outros de purificação estão ali contidos no Levítico. Regras, principalmente para os levitas, não somente, também para o não levita, mas sempre em relação aos
atos ritualísticos, como se deveria ser, ou deveriam ser, os rituais da relação para com Deus. E eram leis, que Kardec nos coloca, na parte que ele fala das leis humanas, leis aplicáveis a um povo, numa região, numa época. Porque essas leis todas estavam sendo aplicadas num povo que ainda era errante, estava errando, estava caminhando no deserto. Não havia fixado moradia. Porque Moisés caminhou com esse povo numa península desse tamanhozinho, a península do Sinai, caminhou com eles por 40 anos, para que pudessem as ideias antigas irem desaparecendo, para que aqueles ranços cultivados do Egito, do politeísmo e diversas oblações, fossem sendo esquecidas. E se um povo se fixar-se-iam também as ideias. Então, fazia aquele povo de Deus andar pelo deserto. E deve ter ido e vindo várias vezes, porque se fosse em linha reta, num dia já tinha cruzado a península. E ele ficou 40 anos para chegar do outro lado da península do Sinai, lá da faixa de Gaza, para ele olhar Israel, a Canaã, a terra prometida. Então, essa é a estrutura que está no Levítico, trazendo essas leis humanas que Moisés dava caráter divino para ser respeitadas. O Senhor teu Deus diz, sempre ele começa assim, como quem diz, estou trazendo de Deus. O quarto livro, Números, que narra a mesma travessia pelo deserto que o Êxodo narrou, só que a partir do segundo ano. Então, o livro Números traz 38 anos de história daquele povo. Ele começa justamente, o primeiro capítulo, começa já indicando que é no segundo ano daquele povo. Que aquelas leis vão sendo vivenciadas, os fatos vão ocorrendo, as sucessões vão ocorrendo. Ali começa a criar a estrutura de, não vou chamar de governo, mas uma estrutura de coordenação daquele povo, que já vinham de diversas tribos. Imagina, ele estava trazendo um povo hebreu, mas com 12 estruturas de tribos diferentes. Havia ali entre eles os de Judá, que formou a Judéia depois, daí o nome judeu, da tribo de Judá, que hoje tem outra conotação, mas para a época eram os habitantes da tribo de Judá, onde estava Belém, por exemplo, a cidade de Belém, que ficou lá nas tribos de Judá. De onde veio Davi? As tribos de Judá, que depois se junta com Efraim. E assim vai. Então, vejam a complexidade que eram as culturas internas desse povo. E o Números vem trazendo tudo isso, vem mostrando as relações das pessoas e as relações com Deus, vem clareando, vem explicando algumas proibições que Moisés colocou no Levítico. Dentre elas, uma que afeta muito aos espíritas, a comunicação com os mortos, que está lá no capítulo 20 do Levítico. Ai de ti se te dirigires a um evocador de mortos. Virarei meu rosto contra ti e te banirei da face da terra. Isso está lá no capítulo 20 do Levítico. No 19 também. Da mesma forma, a lei proibitiva do Deuteronômio, no capítulo 18, salvo engano, a partir do versículo 12. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê aos algoros, à magia, ao feiticismo, à evocação de mortos, pois o Senhor abomina tais práticas. E é justamente na estrutura do Números, que vai mostrando o dia a dia daquelas pessoas, que nós temos uma explicação do que foi proibido. Se foi o contato ou se foi a forma do contato. Porque no capítulo 11 do livro Números, nós temos a permissão para isso que havia sido proibido no Levítico e no Deuteronômio, quando ali narra a história de Eudade e Medade, duas pessoas,
um chamado Eudade, outro chamado Medade, que não fazia parte do grupo dos anciãos, que eram 70 anciãos, aos quais era permitido o uso dos dons proibidos, nas tendas, nas reuniões. Então, todo ancião poderia profetizar, que era proibido, poderia evocar, que era proibido, mas eles podiam. E numa das reuniões, chega uma pessoa para Moisés e diz: Senhor, eis que 2 ambulantes que não fazem parte dos 70 estão exercendo os dons proibidos. São eles Eudade e Medade. São eles Eudade e Medade. Estão profetizando, proibidos. E aí Josué diz assim: vamos proibi-los. E Moisés responde: não, deixai-os assim fazer. Quem nos dera se todos em Israel profetizassem como esses 2. Veja, quem nos dera se todo mundo fizesse com a seriedade que eles falam. Então, o Números mostra o modo vivente daquele povo, naquela transição, naquele movimento que eles faziam na Península do Sinai, e mostrando que, sim, a proibição existia não para o fato, mas para a forma. Não a forma leviana, não a forma pueril, mas a forma séria. E o Números é justamente o livro que fica entre os dois, as duas leis, o Levítico e o Deuteronômio. As novas leis. Que aí não é mais a lei voltada para o rito, mas as leis de convivência, as leis de alimentação, as leis de higiene, as leis de relacionamento com os estrangeiros, as leis de obediência a Deus. E lá no Deuteronômio, Moisés traz de volta o Decálogo. Ele repete o Decálogo que havia apresentado na saída do povo hebreu, naqueles 2 primeiros anos. E lá à frente, lá já no final desse perambular, desse andar pela Península do Sinai de 40 anos, ele traz de novo. Não eram novas leis, novas tábuas, mas com as mesmas leis, porque as leis eram divinas. Não podiam sofrer mudanças. Mesmo ele tendo quebrado as tábuas, tábuas a gente diz no sentido não madeira, tábuas, ou seja, 2 partes em pedra. Pela desobediência, isso está lá no Êxodo, e ele talha novas, sobe de novo ao Sinai, Deus escreve de novo, e ele apresenta ao povo. Junto com as novas leis, a lei divina que já havia sido mostrada. Então vejam quantas coisas estão ali que reverberaram. E vejam, o elemento central, leis e profetas. Quais são as 2 pessoas que conversam com Jesus na transfiguração, no Monte Tabor, que alguns entendem ser o Monte Hebron? Aparece Elias e aparece Moisés. Moisés representa o quê? A lei. E Elias foi o maior dos profetas. Elias foi o maior dos profetas. E Moisés a lei. E o que Jesus disse? Quando ele falou do mandamento amar a Deus e ao próximo. Desses 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Dizendo, olha, a lei e os profetas estão comigo, o Cristo. Que resuma esses 2, lei e profetas, no mandamento amar. Por isso ele é uma outra revelação. Ele traz outras ideias, sem desprezar o que era divino nas ideias que vieram do Deuteronômio, que vieram do Levítico, dos costumes lá do Êxodo e do Números que formaram o Talmud. E ele não se afastava da origem, Abraão principalmente. Então vejamos como que essa estrutura é construída, porque Kardec vai chamar então de primeira revelação. Quantas coisas são trazidas para uma região que recebeu, voltando ao caminho da luz, o livro de Emmanuel,
recebeu qual grupo de espíritos? Qual o nome Emmanuel dá àquele grupo de espíritos que formou o povo hebreu? A origem, lá atrás. Ele chama de israelitas. Espíritos. Ele chamou o grupo indo-europeu, o grupo ariano, o grupo egípcio e o grupo israelita. Todos eles traziam grandes conhecimentos, mas defeitos que corrompiam esses conhecimentos. Em relação a, não estou me referindo aos habitantes de Israel, não é nada disso, aos espíritos que, quando encarnaram, formaram aquele início abraâmico, aqueles espíritos eram os espíritos que conheciam sobre as leis do Senhor. Eram os espíritos que mais próximos estavam das coisas de Deus. E se envaideceram de maneira tal que se fecharam e não permitiam que outros tivessem acesso. E por causa disso, eles saem da estrutura do orbe que vivia, para que esse orbe seguisse o seu caminho na evolução, e vêm para a estrutura da Terra. Trazendo essa intuição de Deus. Daí a figura do paraíso perdido. Porque somente esse grupo tinha o mito do paraíso perdido. Os outros não. Porque eles perderam. Eles saíram e não podiam mais voltar porque 2 anjos foram colocados com espadas flamejantes. Não é assim que está lá na estrutura do Jardim do Éden? E para que foi colocado esses anjos? Para que eles não voltassem, Adão e Eva, para que eles não voltassem ao paraíso e comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. Por isso é que eles não podiam voltar. Não era pela árvore da ciência, porque já tinham comido, mas da vida. E só à frente, na segunda revelação, é que a árvore da vida se apresenta. Capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Em abundância. Eu sou o Senhor da vida. Eu sou a videira, veja, videira. O galho que está ligado a mim não perecerá. Então, veja quantos momentos simbólicos nas estruturas de Jesus são ajustes da estrutura gênica, da estrutura do Êxodo, da estrutura levítica, da estrutura do Números, da estrutura do Deuteronômio. Por isso, uma segunda revelação, mantendo a revelação que Moisés trouxe, um Deus único e legislador. Jesus não tirou isso. Mas Jesus acrescentou algo que Moisés nunca falou, e ninguém falou até Jesus. O que Jesus acrescenta? Olhemos o Gênesis, contando a idade do povo. Adão viveu 932 anos. Matusalém, 927. Moisés morreu menino, 120 anos. Morreu uma criança, 120, porque o outro tinha 927. Mas o interessante não é isso. O interessante é que narra a história, a idade da pessoa dividida em 2 momentos. Antes de andar com Deus e depois de andar com Deus. Antes de andar com Deus, sempre é o menor número. E depois de andar com Deus, é a maior parte. Porque não se tinha a ideia de uma vida depois dessa. Não se trazia uma ideia de continuidade. Por isso, honrarás teu pai e tua mãe para que tenhais longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Então, o que Jesus acrescenta que Moisés não trabalhou? Meu reino não é deste mundo, disse o Cristo. Ele foi dizer que tem um outro mundo, não é só esse. E não é só a revelação do amor. Ele foi revelar que na estrutura de vida, aquilo que a árvore da vida, lá do simbolismo do Éden, não podia ser tomada porque não haveria condição de entendimento. Então ele revela esse outro mundo. Já não é só mais aqui, tem um outro mundo. Meu reino não é deste mundo. É necessário que eu vá para preparar-vos um lugar. Veja. E nessa mesma estrutura, o que o Espiritismo acrescenta para ser chamado de terceira revelação? Revelação da verdade, tá? Mas nessa estrutura,
Moisés fala de Deus e com suas leis. Jesus fala, mantém a estrutura de Deus e suas leis e diz que tem outro mundo. Mas Jesus descreveu como é que é esse outro mundo. Quando ele falou, na casa do meu pai há muitas moradas, explicou. O Espiritismo vem e fala e mostra o quê? Revela o quê? Como são esses outros mundos. Vem nos dizer que esses dois mundos se interrelacionam. Questão 84, 85, 86. Então, veja, o Espiritismo revela como são, ou como é, esse outro mundo que Jesus havia dito, mas nada falou a respeito. Só disse que tinha outro mundo. Então, perceba a estrutura reveladora. Não estou me referindo à revelação da verdade, da justiça em Moisés, revelação do amor em Jesus, revelação da verdade no Espiritismo. Não, não é essa. A estrutura aqui é o que trouxe de diferente dentro da mesma estrutura. Deus e leis, Jesus, Deus e leis e outro mundo, Espiritismo, Deus, leis, outro mundo, e como é esse outro mundo? E como se relacionam os habitantes daquele mundo e desse mundo. Vejam que, por isso, Kardec chama de revelações. Tirando véus. Tirando véus. Estou vendo aqui, já deu 60 minutos. Já deram 60 minutos aqui no relógio. Aqui. Vocês não se cansarem muito. Então, é essa estrutura que muitos espíritas desprezam. Dizem assim, não tem que ficar estudando o Velho Testamento. Aliás, muitos dizem nem o Novo. Os espíritos, na questão 275 do Livro dos Espíritos, mandaram-nos ler os Salmos. Está lá na questão 275, lê os Salmos, diz eles. Quando se pergunta lá do orgulho, etc., ele diz assim, lê os Salmos. Os Espíritos dizendo, questão 275 do Livro dos Espíritos. Questão 122, fazendo alusão ao paraíso perdido. Questão 1019, fazendo alusão ao pecado original. Não no sentido literal, sentido simbólico, óbvio, porque são parábolas que trazem arquétipos, símbolos, ícones. Se fosse para simplesmente não considerar, Kardec não colocaria essa estrutura como revelação. Ela não ficou perdida no tempo. Ela não foi para ali, ela foi mostrar uma estrutura de vida das pessoas e um evoluir. E aí observamos Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, ele escreve em relação ao Espiritismo, o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustar o espírito humano. Hora psicológica. Veja, hora psicológica. O que é hora psicológica? Momento de maturidade. Então, não tem data. Não está marcado que é 1857. Está marcado que é nesse momento. E esse momento tem condições. Que Jesus também economizou nesse sentido, conforme está lá no capítulo 16 do Evangelho de João, onde ele diz, muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Em outras palavras, vocês não vão conseguir entender agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, que da parte do meu Pai lhe há de enviar, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto tenho dito, pois não falará de si mesmo, mas das coisas vindas do meu Pai. Por isso está ajustado nas revelações. Por isso falar de Consolador prometido, que não é o tópico da nossa conversa. Mas nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, nós temos 8 elementos identificadores do Consolador prometido. 8. Sem um deles, não é Consolador. E quando você olha os 8 elementos, você percebe que nada tem a ver com Pentecostes, lá do capítulo 2 de Atos, nada tem a ver com a estrutura de uma outra pessoa, e um aspecto de uma ideia, de uma doutrina. Um dia, quando for oportuno, a gente pode até falar sobre o que é essa ideia do Consolador. Por que o nome Consolador?
E quais as características desse Consolador? E todas elas, capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Uma delas é essa, que vos ensinará e fará lembrar todas as coisas. O dia que a doutrina espírita não fizer lembrar o que o Cristo ensinou, não deixou de ser Consolador. Então, para que seja o Consolador, tem que estar atrelado ao Cristo. Vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. E vos ensinará todas as coisas. Ele vai ter que trazer coisa que não foi falada. E vai ter que lembrar o que já foi ensinado. E depois tem mais coisas. Permanecerá convosco para sempre, ou seja, perenidade, pessoa não é perene. E vem trazendo uma série de outras estruturas para a gente entender esse aspecto, esse sentido para a doutrina espírita, para marcar esse outro aspecto revelador. Mas como o nosso assunto era só a primeira revelação, ficamos na primeira revelação. E espero que eu não tenha criado muita confusão aí no entendimento de vocês, ou que eu não tenha, numa linguagem assim, mineira da minha juventude, que hoje já seria cringe, que espero que eu não tenha viajado na maionese, né? Quando falei com vocês aqui, porque eu sou um cara meio... Descobri que eu sou cringe. Com cabelo branco, a gente vira cringe. Simão, o que dizer, senão pelas manifestações de todos, pela imensa gratidão de ter você aqui mais uma vez, nos abrilhantando, como sempre, pela belíssima exposição, trazendo-nos inúmeras reflexões, foi colocada aí pelo nosso querido irmão Valdir, de buscar estudar, assimilar, solidificar esses ensinamentos dentro de nós, neste alinhamento, primeira, segunda e terceira. Você tocou muito bem o Livro dos Espíritos. A proposta da espiritualidade é fazer com que nós estudemos o Velho e o Novo Testamento. Lembrando, quando Kardec pergunta como Deus criou o universo, nada expressa melhor do que as belíssimas palavras do Gênesis. Deus disse, faça-se luz, e a luz foi. Então, mostrando para nós que tudo está interligado. A importância, como você diz, qual é o nome de Deus? Quando Moisés pergunta, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 13, e Deus diz, apenas dirá a eles, eu sou. E Jesus vai resgatar isso, registrado pelo evangelista João, quando afirma, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que coisa boa. Um detalhezinho ainda, não. Assim, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. Eu vos escolhi. Pois antes que o mundo fosse, eu sou. Eu sou, é verdade. Correto, se fosse uma estrutura gramatical somente, eu diria, antes que o mundo fosse, eu era. Eu era. Ele não disse eu era, ele disse eu sou. Eu sou. Antes que o mundo fosse, eu sou. Eu sou. Então, ele traz essa figura lá da sarça, eu sou. Eu sou. Também, né? Para a gente ver como que está tudo sintonizado. E lembrando a todos que as festividades continuam. Amanhã, sexta-feira, nós temos o nosso querido irmão Afonso Chagas, trazendo para nós o tema O Patriarca Abraão. No sábado, um horário diferente, às 17 horas, com o nosso querido irmão Wellerson Santos, propondo uma reflexão sobre Jacó e as tribos de Israel. São todos convidados. Bom, nós vamos agradecer a todos pela presença, fazer o convite aqui que essas palestras do aniversário, elas serão postadas no YouTube, no canal do Cantinho. Quem não se inscreveu, vai lá, se inscreva no canal. Porém, nós pedimos apenas um pouco de tempo, porque temos que editar, fazer toda aquela questão, então, às vezes, a palestra não sai na hora. Então, espera um dia, 2 dias, ok? Nós vamos convidar o nosso irmão Tony Ribas para fazer para nós a prece como encerramento de forma cantada.
antecipando o agradecimento a todos. Muito obrigado mais uma vez, Simão, por ter aceito o convite. Esperamos você de forma presencial em nossa casa nos anos posteriores das comemorações do aniversário, ou então em um seminário. Tony, é com você, meu amigo. Faça a prece para nós. E uma boa noite para todos. Boa noite a todas, todos. Antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar servindo, viu, gente? Contem comigo sempre. Deus abençoe a todos aí. Quando acordo de manhã, abro os olhos só para ver quanta coisa me espera. Muito tenho que aprender. Quando acordo de manhã, uma prece vou fazer. Peço a Deus que me ajude para o mundo eu vencer. Quando chega a noitinha, me preparo para dormir. Numa prece eu agradeço a Deus por existir. Vou sonhar as coisas lindas que Jesus nos ensinou. Amar nosso semelhante, como Ele nos amou. Quando chega a noitinha, me preparo para dormir. Uma prece eu agradeço a Deus por existir. Vou sonhar com as coisas lindas que Jesus nos ensinou. Amar nosso semelhante, como Ele nos amou. Muito obrigado, Tony. Mais uma vez, uma